companheiros, minhas queridas companheiras, está se aproximando uma data muito importante para a organização da agricultura familiar do Estado do Ceará. No dia 19 de setembro, a nossa federação completa 57 anos de muita luta, de muita conquista e de uma história marcada pela luta em defesa do homem e da mulher do campo. E neste período, foram muitos os companheiros que contribuíram com a nossa organização. Quero recepcionar e convidar os nossos ex-presidentes, companheiro José Amadeu de Araújo, o companheiro Francisco Miguel Lucena, o companheiro Antônio Soares Guimarães, o companheiro Moisés Braz Ricardo e o companheiro Luiz Carlos Ribeiro de Lima. E acolho também outros presidentes que também contribuíram para a nossa história. Vicente Pompeu de Souza, Otávio Ferreira Gomes, Levi Baltazar, o João Sá, o João Felizmino, Eurico de Souza e o Antônio Uda. Nesses 57 anos de história da FETRA-S, eu parabenizo a todos e todas que ao longo desse tempo contribuíram para a organização da luta, da história da entidade. Eu tenho a satisfação de ter participado de um coletivo que por 3 vezes foi eleito para dirigir os destinos da organização. E nesse período, destaco várias lutas importantes e várias conquistas, a exemplo da capacidade de articulação e mobilização dos movimentos social e popular do campo e da cidade para a realização de grandes lutas de massa e de grandes ocupações. A exemplo da ocupação da Sudênia em 1993, que resultou na transição das políticas compensatórias da época para a construção de políticas públicas para o campo de convivência com o semiárido. Foi uma grande conquista para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Eu destaco também a importância da inserção das mulheres na luta, criando a primeira comissão de mulheres trabalhadoras rurais do estado do Ceará, que se tornou referência nacional com a organização da Grande Marcha das Margaridas. Destaco ainda a participação da juventude nas lutas e na construção de propostas para viver com dignidade no campo, conquistar uma vida digna e permanecer no campo. Nesse momento de dificuldade desafiador que nós estamos vivendo, com desmonte das políticas públicas, com retirada das conquistas do direito dos trabalhadores do campo, o nosso grande desafio é retomar a mobilização, a organização das lutas conjuntas, das lutas unitárias, movimento sindical, movimento popular, organizações não governamentais, na elaboração e construção de propostas com lutas unitárias para retomar os direitos dos trabalhadores e construir o futuro digno para toda a população do campo. Olá, companheiros, olá, companheiras. Gostaria de, nesse momento, parabenizar a nossa federação, a FETRA-S, pelos seus 57 anos de luta, de resistência e de muitas conquistas em benefício da classe trabalhadora, da nossa categoria agricultores e agricultoras familiares do estado do Ceará. Quero também, nesse momento, trazer o meu depoimento, um testemunho sobre alguns momentos que eu considero importantes e que marcam a trajetória histórica da nossa federação, fatos que também marcaram a minha trajetória nesse processo de organização da nossa federação. Fui presidente da nossa federação ao lado de outros companheiros e companheiras em 2 mandatos em períodos diferentes. No primeiro mandato nós fomos eleitos na gestão 1995-98 no 2º congresso da nossa federação, que aconteceu em Canindé. Foi um momento de muito debate, de muita discussão. O congresso
teve a participação de um número grande de delegados e delegadas. Ali nós conseguimos organizar um grupo e fizemos uma disputa de 2 chapas para a eleição da diretoria naquele ano, naquele período, 95, 98. E nesse período do nosso mandato, naquela gestão, a gente aprovou no debate do Congresso resoluções que nos permitiram, durante a gestão, implementar ações que foram muito importantes na reorganização da nossa estrutura. Estávamos entrando, naquele momento, na direção da FETRAES, juntamente com os outros companheiros, dentro de uma crise muito profunda que o movimento sindical estava atravessando naquele período. Crise que já vinha acontecendo em função dos períodos de conjunturas difíceis, saindo de uma ditadura, de um regime militar, entrando na redemocratização do país, mas dentro de um modelo neoliberal. E a luta era muito intensa, em defesa da categoria, em busca de ampliação dos direitos da nossa categoria, enfim. Era um processo de luta permanente e de muita resistência, porque havia muitas perseguições contra o movimento sindical, muita exploração, e a FETRAES assumiu o controle e a coordenação desse processo na mobilização dos trabalhadores, juntamente com todos os sindicatos da nossa categoria, filiados à FETRAES naquele período. Então eu quero trazer esse testemunho para dizer que, para mim, foi uma experiência inesquecível. Não só importante, mas fundamental na minha militância enquanto militante do movimento sindical da nossa categoria e enquanto trabalhador agricultor familiar. Apesar de muitas dificuldades, mas dizer que nós superamos de forma unificada dentro da nossa gestão, superamos as dificuldades, vencemos muitos desafios e nos mantemos firmes com a identidade da nossa federação e do movimento sindical comprometido com as mudanças e os avanços que a gente havia tirado como resoluções dentro do nosso Congresso. Não foi possível, e aí eu quero dizer que eu sou um dos principais responsáveis por aquele acontecimento no final do mandato, que nós não conseguimos realizar um novo Congresso com a mesma diretoria unificada. Essa diretoria no próximo mandato já não ficou unificada e nós ficamos o mandato, o período de 98 até 2001, em outra gestão. Eu não fui presidente nesse período. Mas veio 2001, que para mim é a marca maior da minha trajetória como presidente da nossa federação. 2001 foi o grande momento da disputa de concepção entre 2 chapas, entre 2 grupos que disputou a direção da FETRAES. Quem esteve naquele congresso de 2001, que aconteceu lá na Iparana, no Sesc da Iparana, lembra com certeza desse processo que ocorreu, que aconteceu na mobilização e nas articulações fora, antes, durante, até a eleição da diretoria que aconteceu
no Congresso, no 4º Congresso em 2001. Quero dizer da minha alegria e da emoção de ter participado desse processo ao lado de um conjunto de companheiros e companheiras que formaram uma chapa e concorremos com outra chapa numa disputa, não era nem só de projeto, era uma disputa de concepção sobre a estrutura que nós representamos. Nós tínhamos a clareza e a compreensão de que se a gente não conseguisse sair vitorioso daquele congresso, o outro grupo tinha a intenção e o compromisso de mudar o nome da FETRAESSE, a forma de representar e a forma também de fazer a gestão do movimento sindical. Por isso, acho que foi um momento histórico profundo que a gente conseguiu, democraticamente, muito unificados e permanentemente comprometidos, sermos vitoriosos com esse projeto que a gente aprovou dentro do debate durante o Congresso. A partir dali, 2001 até 2005, que foram 4 anos de gestão, a nova gestão, a nova diretoria, a gente conseguiu realizar um grande trabalho na FETRAESSE. Trabalho interno, de gestão política, de gestão financeira, de fortalecimento da própria organização e de contatos, de permanente contatos, de visitas e diálogo permanente com os nossos companheiros e companheiras dos 183 sindicatos filiados à nossa federação. Por isso, meus companheiros e companheiras, quero dizer e afirmar, esse é um testemunho que eu trago e que tenho não só a alegria, mas principalmente a grande alegria de sentir na alma, no coração, no meu coração e na minha vida, que eu também sou parte dessa história, da história dos 57 anos da nossa federação. Quero parabenizar a nossa instituição, ao movimento sindical de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras, familiares do Estado do Ceará, as nossas gerações que foram entrando, que foram também entrando e participando do processo e que hoje estão participando da gestão da nossa federação, para a gente sentir que a federação ela não para, o movimento não fica velho. A gente vai se renovando, as coisas vão mudando e a gente vai acompanhando e vai também entrando com novas ideias, com novas energias. Quero dizer que nós não fomos os únicos, nós somos também parte do processo e eu quero agradecer a Deus por isso, parabenizar os companheiros e companheiras que nos 2 mandatos estivemos juntos de verdade, para valer, e que valeu a pena. Quero afirmar isso. Valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu o esforço que nós fizemos, valeu a gente acreditar que a gente ia vencer, que a gente iria superar.
Eu sempre tive uma vida muito ligada ao movimento sindical. Por ter nascido numa comunidade rural, por ter passado pelo Sindicato dos Trabalhadores, por ser agricultor familiar, eu sempre tive essa identificação. E a partir de 94, quando a gente chega na federação, por intermédio do companheiro Bandeira, aí sim, eu tive uma relação direta com o movimento sindical, com o Sindicato de Trabalhadores, com a luta de um modo geral, e tive a felicidade de, em 2004, assumir a presidência da FETRAES. Foi muito importante, certo, na minha vida, na minha história, mas acredito ter sido muito importante para os trabalhadores do estado do Ceará. Até porque a FETRAES não era o que é hoje, nós tivemos muita dificuldade, não havia uma definição política clara em defesa da categoria, não havia um enfrentamento da luta dos trabalhadores, a luta pela reforma agrária, e o nosso mandato, a partir de 2004, ele, de fato, foi consistente e deu essa orientação. Nós criamos, de fato, aí o reconhecimento da política de mulheres, a paridade, nós filiamos o sindicato à Central Única dos Trabalhadores, ampliamos o arco de relação com a Confederação Nacional, com a CONTAG, e fizemos uma grande parceria, inclusive com os poderes públicos. Acho que a grande maioria não sabe, mas foi no nosso governo, ainda quando o ex-governador era pré-candidato, que a gente discutiu a possibilidade de criar uma secretaria para trabalhar o desenvolvimento do campo, para trabalhar a agricultura familiar, e aí a gente sentou com o CID, e foi aí que nasceu a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Mas nós fomos para além disso, a secretaria é muito importante, continua operando hoje a sua política, mas nós tivemos uma relação direta com a Central Única dos Trabalhadores, com o setor, com o cooperativismo, e eu tive a felicidade de, com a direção na época, grandes companheiros, parte ainda estão na direção da federação, a gente de fato aproximar, a gente fazer o papel real da FETRAES. Então isso é uma história que para mim é muito importante, mas eu tenho certeza que os trabalhadores reconhecem bem, certo? Qual era a federação que a gente tinha e qual é a federação que a gente construiu e a que nós temos hoje, coordenado pelo companheiro Raimundo Martim Pereira, que completa 57 anos de muita luta, de muita conquista. Claro que em algumas dificuldades, eu tive muita dificuldade também quando estava na presidência da FETRAES, mas graças a Deus a gente superou com a direção muito unida, com um trabalho muito bem feito. O movimento sindical do estado do Ceará hoje tem mais de 1 milhão de trabalhadores filiados. Nós estamos representados em todos os municípios do estado do Ceará por intermédio do nosso sindicato de trabalhadores, e foi essa a política que, de fato, eu fiz questão, com a direção na época, de tratar com o povo, de cuidar do direito do povo, de garantir os direitos, de lutar pela uma previdência, de lutar pela saúde, de lutar por uma linha de financiamento de crédito, pela a moradia no meio rural. Foi esse o trabalho que a gente desenvolveu como presidente da federação. Eu sou muito grato aos trabalhadores, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente dessa federação, mas eu tenho certeza que no nosso mandato, na nossa administração, a Federação do Estado do Ceará avançou muito na defesa do direito, no reconhecimento dos trabalhadores, no apoio à luta sindical e principalmente na defesa das minorias e das mulheres. Esse é um legado que eu acho muito importante, que a gente construiu coletivamente com os sindicatos, com as regionais, com a direção da federação, em parceria com os movimentos sociais, com o terceiro setor e, claro, também com autonomia, com liberdade e com muita convicção qual é o projeto que a gente quer e como os trabalhadores devem ser respeitados no estado do Ceará. Olá, sou Luiz Carlos, de Pedra Branca, 57 anos da nossa FETRAES e muita alegria, felicidade em fazer parte dessa história. Fui presidente na gestão 2014-2017, presidente mais novo da história da entidade, com 36 anos. Implementamos um conjunto de ações nessa gestão de reorganização e de fortalecimento da nossa representação sindical, que foi o debate das estruturas, dos tamanhos das nossas regionais, reorganizando geograficamente, e o debate de implementação da paridade entre homens e mulheres no movimento sindical. Tivemos a deliberação política e foi implementado na gestão seguinte. Elegemos pela primeira vez na história um deputado estadual agricultor familiar, companheiro Moisés Braz. E também realizamos um conjunto de ações de mobilização, de grito da terra, de manifestações de rua e de pautas de negociações junto aos governos, às autoridades governamentais, na busca de direitos e várias conquistas para a classe trabalhadora que ocorreu no período.
Implementamos o Luz para Todos, programas de cisternas e muitas outras ações que fizeram a diferença e continuam fazendo a diferença na vida dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Vida longa à FETRA-S, vida longa aos nossos sindicatos, vida longa aos agricultores e agricultoras familiares. E assim continuamos construindo a história da nossa FETRA-S. E como lembrava o nosso saudoso Zé Pereira, é importante manter viva a história do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vida longa FETRA-S! E assim continuamos construindo essa história de luta em defesa da agricultura familiar cearense.